stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Boa noite. É uma alegria ter você mais uma vez conosco aqui no nosso Quarta com Vida. E você sabe, Jesus é a razão, Jesus é a vida, Ele é o tudo. Louvemos o nome dEle. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. O tema dessa noite é: você está decepcionado com a igreja? Você se decepcionou com a igreja, com a atitude de algumas pessoas? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema interessante, desafiador e que rende muito, né? Nós vamos conversar, bater um papo. Mas antes vamos relembrar um hino do cantor cristão. Hoje forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus cantores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado.
Esse hino é interessante e tem muito a ver com o tema que nós vamos conversar um pouquinho aqui. Olhando para Cristo. Quem é Cristo? O grande, o único autor da salvação. Quando as pessoas dizem, eu não vou mais à igreja, eu não acredito mais na igreja, eu não tenho mais prazer em ir à igreja, e se referem então às pessoas, porque a igreja não é prédio, a igreja não é construção, não é templo, a igreja ela é refletida através da vida das pessoas, assim como o reino de Deus, ele é refletido através das pessoas, dos servos de Deus, dos servos do Senhor. O reino de Jesus é a pessoa de Jesus, é a graça de Jesus, é a convivência de Jesus com as pessoas. E é interessante quando nós apontamos erros, não é? Das pessoas, falhas nas pessoas. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que o lugar, o ambiente onde você vai encontrar pessoas mais problemáticas, as pessoas piores, onde que é que você encontra as pessoas piores? Será que lá na Cracolândia? Onde você imagina que você encontra as pessoas piores? Será que aí no futebol, no bar, as pessoas estão bebendo? Todo lugar? Eu vou afirmar para vocês aqui. O lugar que você encontra as piores pessoas é dentro das igrejas cristãs. O lugar que você encontra as piores pessoas é dentro da religião. Então você encontra as piores pessoas. Aí você pode falar, mas como é que é possível? Eu vou explicar para você. Porque quando você entende, quando você tenta compreender um pouquinho, vamos partir da Escritura Sagrada, e essa Escritura vem mudar a tua vida, então você faz um desafio de viver conforme a Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada ela é o oposto do ódio, ela é o oposto do preconceito, ela é o oposto da raiva, da falta de perdão, que nós vamos falar na outra quarta convida. Então, tudo que a palavra ensina, que a Escritura ensina, é oposto a tudo isso. Então, se você está num ambiente onde os caras se dizem cristãos, vamos pegar o nosso ambiente agora, e lá o cara não vive o cristianismo, o cara não consegue viver em paz, o cara não consegue viver bem com as pessoas, então, aonde é o ambiente que você encontra as piores pessoas? São aquelas que se dizem cristãs, são aquelas pessoas que se dizem mudadas, tiveram a sua vida mudada pelo cristianismo, pela palavra, e não vivem isso. Então, quem está lá na Cracolândia, o cara já é definido. O cara está lá para fumar o crack, para cheirar a droga dele, sei lá. Quem está aí no bar da esquina, se embebedando, bebendo, está no ambiente hostil, se você vai com uma mulher e o cara mexe com a mulher, você tem que estar preparado para tudo isso. Por quê? Porque aquele ambiente é assim. Então você, de repente, tem alguém lá armado. Um dia desse, num estádio de futebol, no meio de uma torcida uniformizada, entrou um camarada lá armado, ele não era da torcida, ele estava vestido com a camisa da torcida, né, do time, e estava armado e foi lá e matou uma pessoa. Depois se descobriu que o negócio já era até meio que encomenda. Então alguém pode falar, a torcida daquele time, aquele time de futebol. Não, ali você imagina que todos estão em prol do time, todos vão ali para torcer por aquele time, ninguém vai brigar com a própria torcida, porque você está ali para torcer para o seu time, para que o seu time ganhe. Então dentro da igreja, é o ambiente que a gente mais cobra as pessoas. E nós temos razão em cobrar as pessoas, porque se dissemos que o cristianismo, que a palavra muda as pessoas, e as pessoas não mudam porque não querem, então aí tem algum problema. Então isso cria para mim um ambiente, cria para mim uma possibilidade, uma desculpa para dizer, tá vendo? O cara está afirmando aí que lá dentro estão as piores pessoas, por isso eu não vou mais à igreja. Sim, agora vamos no outro ponto. A igreja ela não é composta só de pessoas ruins, pelo contrário, a igreja é composta muito mais por pessoas boas, e pessoas que erram, mas tentam acertar, pessoas que erram e tentam corrigir os seus erros, pessoas que erram, tentam voltar àquilo que fizeram de errado, para passar adiante, praticando coisas boas. Eu peguei alguns textos bíblicos aqui, que falam sobre uma das coisas que as pessoas se afastam. Esses dias, conversando com uma pessoa, ele falou, eu vi, os caras falavam que dentro da igreja era uma coisa e lá fora um escândalo. O cara fazia outra coisa, as pessoas fazem outra coisa.
Então, o escândalo, o próprio Cristo fala que é importante que venha o escândalo. Mas ai daqueles por meio do qual o escândalo vem. E se escandalizaram até mesmo na pessoa do Cristo. É um dos textos que eu vou ler aqui. Primeiramente pegando o Evangelho segundo São Mateus. Vou pegar aqui alguns textos, só para nós termos uma base bíblica daquilo que nós estamos falando aqui. Apesar que eu nem preciso de base bíblica. A Bíblia inteira, ela afirma isso, que você que está em Cristo, como diz o apóstolo São Paulo, você é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se faz novo. Então você vai buscar novidade de vida. Aquilo que você fazia, o seu erro, você não vai fazer mais. E olhar com crítica as pessoas e desistir da caminhada, porque pessoas erram, também é contrário à Escritura. Porque você está sendo concordante, você está sendo conivente com aquela pessoa que errou. Então ela erra, ela está errada, eu também não quero mais saber da igreja. Eu estou desanimado com a igreja, eu estou desiludido com a igreja. Aliás, existe um movimento aí, quem sabe um dia a gente fale, um movimento chamado de desigrejados, né? Não tem desigrejado. Eu não entendo desigrejado. Desigrejado é o cara que quer ir para o inferno. Porque a igreja não é um lugar perfeito. Não está escrito isso aí. A perfeição ela vem quando a igreja será assunta, ou seja, quando a igreja subir no encontro com Cristo. Aí sim, o Cristo é que vai purificar a noiva. Ele que vai fazer a lavagem da roupa da noiva através do sangue dele. Então, se você enxerga pessoas erradas dentro da igreja e por isso você não vai mais à igreja, então você tem que se matar. Porque quanta coisa errada acontece nesse país. Nós, enquanto gravamos esse Quarta Convida, estamos vivendo no Brasil os desbandos no Supremo Tribunal Federal. Esses caras estão destruindo a Constituição, rasgaram a Constituição, jogaram a Constituição dentro da privada e deram a descarga. Então, por esses vagabundos que estão lá, eu vou deixar de crer na Constituição, eu vou deixar de viver uma vida sadia, uma vida como cidadão? De forma nenhuma. Pelo contrário, eles servem de exemplo para que eu viva uma vida como um cidadão honesto, como um cidadão de bem, como um trabalhador. Então, o exemplo errado deveria servir para que você se dedicasse mais à correção. Mas o que nós vemos é o contrário. As pessoas se escandalizam porque vê um bebendo, outro fazendo isso, fazendo aquilo, e aí saem da igreja e dizem, eu não vou mais à igreja não, eu estou desiludido com a igreja. Então você tem que tomar cuidado, porque você está no mesmo barco que essas pessoas aí, que estão fazendo coisas erradas. O Cristo diz assim, São Mateus capítulo 13, não vou ler o texto completo, mas vou ler aqui os versos 5, 7, 5, 8, que diz assim, e escandalizavam-se dele Jesus. Jesus, porém, lhes disse, um profeta não fica sem honra na sua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, os caras lá, os sacerdotes e outras pessoas se escandalizaram da pessoa do Cristo. Da pessoa do Cristo. Quanto mais as pessoas que fazem coisas erradas. Sendo Cristo perfeito, sendo Cristo Filho de Deus, operando coisas em prol, em favor das pessoas, outros homens se escandalizam dele. Olha que absurdo. Então, seria aí uma desculpa para as pessoas dizerem, está vendo? Eu não vou mais à igreja não, olha aí, olha esse Cristo aí está se achando. Ainda no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 26, verso 31, numa conversa de Jesus com o apóstolo São Pedro, ele diz assim, todos vocês esta noite vos escandalizareis de mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vocês na Galileia. E Pedro, respondendo, disse, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. E disse Jesus, em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negarás. E respondeu Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram os outros discípulos, ou seja, mentiram e o negaram, não é? Pedro negou abertamente e os outros fugiram, desapareceram. Uma vez eu vi uma frase num para-choque de caminhão. Eu viajava muito trabalhando, muito pelas estradas aí, principalmente aqui em São Paulo, e uma vez eu vi uma frase assim, se você estiver à procura de amigos perfeitos,
certamente você ficará sem amigos. E é verdade. Se você estiver à procura de uma igreja perfeita, lógico, você não vai encontrar lugar nenhum perfeito. Até porque, se você se olhar no espelho, você vai ver uma pessoa sem a perfeição. Não é? Como diz aí, uma palavra errada, mas imperfeito. Ou seja, sem a perfeição. Você não tem a perfeição. Você não é perfeito. Então, se você quer colegas, pessoas que pensem igual a você, certamente você vai ficar sozinho, porque em algum ponto alguém vai discordar de você. Em alguma situação alguém vai discordar. Então, porque discorda, você não consegue mais caminhar junto, não tem algum problema. Eu dou exemplo também do templo da igreja. Às vezes a gente vai fazer uma pintura, uma reforma. Então você ouve algum conselho, alguém fala, olha, essa cor é boa, olha, essa cor é bacana. E então você ouve a maioria, de repente fala que uma cor é bonita, que um tipo de acabamento é bonito, um outro diz, mas eu gosto da outra coisa. E você vai pela maioria e faz aquilo, o outro diz, não fez o que eu quis, agora eu vou embora. Não prega mais como eu quero, e nós somos aptos a julgar diretamente as pessoas. Nós somos bons em julgar as pessoas. Olha, isso aí não é mais a mesma pessoa, olha, isso aí não prega mais igual, isso aí não vive mais. Então, isso não é desculpa. Nós sabemos que é uma desculpa a nível humano aqui. Você encontra as pessoas e diz, é porque eu não estou indo mais à igreja, porque aquele cara faz isso, aquele cara é crente dentro da igreja, o outro mente, o outro tem um vício disso, então eu não estou indo mais, para que eu vou lá? Então há uma ideia errada, e provavelmente nunca houve uma conversão genuína, nunca houve uma realidade do Cristo na tua vida. Você nunca compreendeu a Escritura. Você leu, quem sabe leu 10 vezes a palavra de Deus, mas você não compreendeu. Você não aplicou. É aquele aluno que aprende matemática, mas não sabe fazer uma continha de adição, uma continha de mais. Quando ele tem que fazer 101 mais 2, ele não sabe, ele se perde. Por quê? Porque ele nunca aplicou aquilo. Então são pessoas assim que estão por aí. E são pessoas, eu ouso dizer aqui, não somente que tomam postura para si, mas são pessoas que o inimigo usa, que o Satanás usa, que o capeta usa. Por quê? Porque essas pessoas contagiam outras. Então tem uma pessoa já que está meio balançando, o cara chega e fala, eu não vou mais naquela igreja por causa disso, eu não vou mais naquela outra porque o cara faz isso, o pastor fez aquilo. Ou seja, coloca todo mundo num pacote, às vezes porque o erro está numa pessoa, 2 pessoas, numa família, e acabam contagiando outras pessoas. Às vezes a pessoa fraca, que precisa de um apoio, que precisa de uma palavra de incentivo, que precisa da comunhão da igreja, o cara vai e ajuda a empurrar, o cara vai e ajuda a derrubar. Então nós temos que pensar muito sobre isso aí. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala que a colheita, ela não vai ser fácil, não. Aquilo que você planta, você vai colher. E muitas vezes, na maioria das vezes, não é nesse mundo, não. A gente fala, o cara fez isso de errado, tal, vai pagar. Não, tem um monte de ladrão que roubou a vida inteira e morre em cima do dinheiro, em cima da riqueza. Nunca pagou nada, nunca vai pagar nada nesse mundo. Mas o mundo aqui é um hiato, é um estalar de dedos, né? Alguns vivem um pouquinho mais, outros vivem menos, mas não esqueça que do outro lado da porta, quando você abrir a porta, fechou para esse mundo e abrir para o outro lado, tem coisa do lado de lá. Tem coisa do lado de lá. Você pode não acreditar e vai viver sem acreditar, não tem problema, não é? E você não vai nem brigar comigo, porque se você tem esse pensamento, eu tenho certeza que eu não vou para o mesmo lugar que você vai, não. Tenho certeza disso. Mas como é que você pode ter certeza? Está aqui, a Escritura me garante essa certeza. E a Escritura é a mesma que fala que nós temos que congregar, que nós temos que estar juntos, independente dos erros, independente de fraquezas, independente. Se você está olhando uma pessoa que é mais fraca, ajude. Não é para pisar em cima, é para ajudar. Se uma pessoa está necessitando da mão estendida, é para você erguer, não é para você pegar com o pé e acabar de afundar. E é isso que muitos fazem. Muitos fazem dentro da igreja, outros olham esses exemplos e não querem mais saber da igreja. Então aí está todo mundo errado. Está todo mundo errado, né? Porque o fraco, você tem que estender a mão. Você já pensou, parou para pensar alguma vez que isso pode ser a missão que Deus deu para você, que o Cristo deu para você? Então esse hino nós cantamos aí, olhando para Cristo. Você vai olhar para quem? Para o grande autor da salvação.
É nele que tem a perfeição. Então nós caminhamos aqui olhando para Cristo. Pode ter certeza que não vai ser pastor, não vai ser gente dentro da igreja que vai te levar a Cristo, não. Quem te leva a Cristo é a tua fé, a tua confiança no Filho do Deus vivo. Então uma hora você vai ter você vai ter que dar a ele uma satisfação. Que satisfação você vai ver? Ah, o outro errou, aquele errou, não vou mais à igreja por causa disso. Você vai falar, mas quem que falou que é a perfeição? Acabamos de ver o texto aí dos discípulos. Jesus falou, vocês todos vão se escandalizar em mim. Não, Pedro, primeirão lá, né? Pedrão lá, eu não vou não. E, pô, o cara que negou, os outros desapareceram, não é verdade? Desapareceram, sumiram, mas depois puseram a mão na consciência. Opa, espera um pouquinho, o que é que nós estamos fazendo? Então, da mesma forma eu peço para você colocar a mão na consciência. Você não vai encontrar lugar perfeito não, pode ter certeza disso. Você não vai encontrar pessoas perfeitas não, pode ter certeza disso. Agora, se você crê na palavra, crê no Filho do Deus vivo, crê no Cristo da cruz, aí sim, quando fechar a porta para esse mundo e abrir para o lado de lá, aí sim você vai para um lugar onde as pessoas são perfeitas, não porque tem o seu merecimento, seu mérito, mas são perfeitas porque Ele, o Cristo, as tornou perfeitas através do sacrifício na cruz e da ressurreição, o túmulo vazio. Então pensa nisso, não fique olhando as pessoas. Não é porque a pessoa faz coisa errada que você fala, então tudo é errado. Não, não é? O revólver na mão do policial, ele defende você, do bandido, do criminoso. Na mão do criminoso, ele agride você. Então vai de como é a utilização. O evangelho para muitos é escândalo, para muitos é motivo de tropeço, mas para outros é motivo de salvação, de alcançar a graça do Senhor Jesus. Então eu quero que você medite bastante desse negócio. Não use essa desculpa. Aqui nesse nível humano, ela é boa. Você pode até falar para as pessoas, não, eu vi o cara errado, a pessoa fez isso, fez aquilo, né? Quantas coisas a gente ouve? O cara que ensina coisa para casais e tinha amante, né? Dava aula para casais, palestras para casais, e o cara tinha uma amante lá e falava, então ninguém presta, porque aquele cara fazia essa prática errada. Então, cuidado, porque também você entra no outro campo, você entra no campo do julgamento, que não é a conversa aqui essa noite. A conversa aqui essa noite é, olhe para a igreja como uma reunião de pessoas que foram resgatadas por Jesus, que continuam pecadores. Qual a diferença? São pecadores resgatados, redimidos pelo sangue de Jesus, mas continuam pecando, e a palavra de Deus diz, né? Aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Então, pecado começa na mente, às vezes, no pensamento, no julgamento. Pecado não é você dar um tiro numa pessoa inocente. Pecado, às vezes, está aqui. Pecado está na língua. Então, pensa bem nisso, porque aqui você pode ter desculpa, mas no mundo futuro você não terá desculpa. E, dependendo do lugar que você for, e esse lugar que você vai é quentinho, aí que você vai pular e vai se arrepender muito de não ter colocado a palavra de Deus como prática da sua vida. Pensa nisso aí. Vamos colocar a vida das pessoas aí agora em oração. Depois nós vamos cantar só o estribilho do hino, só o coro do hino, olhando para Cristo. Mas agora, coloca aí a tua vida, coloca aí a vida da tua família, o teu comércio, o teu escritório, o teu consultório, o teu trabalho. Coloca aí pessoas que você tem orado, os enfermos. Nesse momento aí nós vamos fazer tipo um pacote e colocarmos tudo nas mãos do Cristo, aquele que tem o poder para efetuar todas as coisas. Senhor, em Ti cremos, em Ti confiamos, e agora depositamos em Ti, Senhor Deus, todos esses pedidos, todas essas situações, essas coisas, ó Pai. Tu és o Senhor absoluto de tudo. Tu tens o poder, Senhor, para anular setas do diabo, investidas do diabo. Quem sabe pessoas que têm sido vítimas aí de pessoas invejosas, de pessoas que olham torto, Senhor, de pessoas que às vezes até procuram coisas para destruir. Mas a Tua palavra nos garante que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de todas as nossas falhas, injustiças,
nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não há acusação contra os eleitos do Senhor. E é nessa palavra que nós cremos, é nessa palavra que nós descansamos, é nessa palavra que nós colocamos todas as pessoas, todos os motivos, todas as situações, confiados no teu amor e no nome de Jesus. Amém. Eu espero você na próxima semana para, junto conosco, ter mais uma quarta com vida. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão, e Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me